O médico veterinário Robson Góes. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. Eu não queria tratar com o doutor Robson hoje nada sobre, o mundo animal, a saúde animal, né? Eu queria aproveitar a sua experiência e o seu conhecimento na área para discutir um assunto que é muito preocupante hoje, que é a questão da dengue, né? O Brasil convive aí, acho que já chega a mais de 700 mil casos de dengue, mais de quase 200 mortes por dengue no nosso Brasil, e a gente não pode achar que Caicó vive uma bolha, né? Caicó tá também nesse mesmo centro de preocupação por causa da dengue, né? Pela sua experiência, que contribuição você poderia dar sobre esse assunto? Marcos, primeiro eu gostaria de agradecer você, né, por despertar esse tema dengue. Estamos, a partir dessa semana agora, iniciando a Semana Nacional de Combate à Dengue, e é um tema realmente importante porque afeta todos nós. Afeta eu, afeta minha família, afeta a sua família, afeta todas as famílias que existem, não apenas em Caicó, no Seridó, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Então a dengue, ela é uma doença, né, causada por um vírus. Eu não vou me ater à questão da doença em si, mas sim me ater à questão do mosquito da dengue, para que a gente possa entender como é que ocorre justamente a transmissão, como é que esse mosquito nasce, né? Primeiro, quem transmite a dengue é a fêmea, tá? O macho, ele não transmite, o macho, ele não suga sangue. O macho, ele se alimenta de néctar, se alimenta de seiva, de matéria orgânica em decomposição. Quem se alimenta de sangue é a fêmea. Então ela é quem faz a transmissão do vírus de uma pessoa para outra pessoa. Outra coisa importante que a gente tem de entender é, uma vez essa fêmea infectada com o vírus, ela passa esse vírus para os seus filhos através dos ovos. Então existe uma transmissão viral transovariana. Então o vírus, uma vez ela infectada, ela passa esse vírus para os ovos e os seus descendentes, né, os filhos dela, já vão nascer infectados e aptos a transmitir o vírus para outras pessoas. Isso aí é outro detalhe importante. A fêmea, ela põe diversos ovos. E ela tem predileção por pôr ovos em vários recipientes e vários locais. A predileção da fêmea é em depósitos pequenos, tipo jarro de planta, tambores, potes e também caixas d'água. Ela tem predileção por depósitos rasteiros, mas não impede dela subir, né, voar, subir e depositar os ovos em uma caixa d'água. A quantidade de ovos que ela põe aí vai variar de acordo com a fêmea, mas ela põe diversos e diversos ovos. Esses ovos, Marcos, eles podem ser o que a gente chama de caroneiro. O mosquito, ele pode ser caroneiro de duas maneiras. Ele pode entrar em um carro que estava ali com os vidros abertos, lá na cidade de Natal, e voar, vir aqui para Caicó, dentro do carro de forma de carona. E quando a pessoa chegar em Caicó, abrir os vidros, o mosquito sai e, consequentemente, vai aqui trazer vírus, vai trazer a postura dele e aí por diante. Então ele é caroneiro dessa maneira. E ele é caroneiro também através dos ovos. Os ovos, uma vez depositados naquele depósito, ele fica naquele ambiente ali por até um ano. E eu posso fazer uma mudança, me mudar daqui de Caicó para Natal e levar os ovos de dengue nesse recipiente. Uma vez esses ovos em contato com a água, ele vai eclodir e vai completar o ciclo, né? Transformar em ovo, larva, depois de larva pupa e depois de pupa mosquito adulto. E vai voar. Esse aspecto aí são aspectos que a gente também reporta a questão de chuva. Então começou a chover. Se está chovendo, tem água caindo nesses depósitos. E se tivesse ovos lá dormindo, né, adormecidos do ano passado, esses ovos vão nascer e, consequentemente, o mosquito vai voar. Então é a preocupação de você ter agora dentro de casa, você que está nos escutando, você que está nos assistindo, se preocupe, tira aí 10 minutos, basta 10 minutos, Marcos. Tire 10 minutos da sua vida,
né, que podem importar esses 10 minutos que você tirar agora para fazer uma inspeção na sua casa. Pode ser, pode representar a sua vida. Porque você pode pegar a dengue, pegar uma forma grave de dengue, tipo uma dengue hemorrágica, e ir a óbito. Então tira aí 10 minutos da sua vida, vai e olhe se seu jarro de planta tem água, né? Se tem água, se você esfregue as bordas desse recipiente, troque essa água a cada 7 dias. Por que a cada 7 dias? Porque o mosquito ele consegue transformar em ovo, larva, pupa e adulto em um período de 7 dias. Então você tem de ter esse cuidado. Olhe se tem as garrafas de refrigerante, se estão com as bocas voltadas para cima, ou de cerveja, se estão em contato, recebendo água da chuva. Se seu pote, a gente tem o hábito, Marcos, aqui no interior, né, em Caicó, a gente tem o hábito de guardar água de chuva. Então se você tem aí, guarda água de chuva em pote, em tambor, em caixas d'água, tenha o cuidado em você limpar essas bordas, verificar uma vez por semana se tem aquele martelinho, se tem aquela larva andando dentro do seu depósito. Se tiver, comunique ao Centro de Controle de Zoonose, aos agentes de endemias para ir fazer o tratamento. Se você não quiser fazer o tratamento, simplesmente coe essa água ou então vire o depósito, esfregue as bordas para que os ovos que estejam porventura ali presos caiam e, consequentemente, quando nascer, você vai fazer a remoção. Ou mantenha coberto, Marcos, isso aí é um detalhe importante, mantenha vedado, porque você cobrir seu depósito é uma coisa, e você vedar o depósito com um pano de volta ao mundo, com um tecido que impeça que o mosquito entre. O pessoal acha que a minha caixa d'água é vedada, mas tem ali o sangradouro. E o sangradouro não está protegido, não está vedado, o mosquito entra pelo cano, põe e sai. E os que nascerem vão, consequentemente, também sair para disseminar a dengue. Então são esses detalhes. Eu acho que é importante a gente estar trazendo um tema, é um tema social, é um tema que a gente aqui geralmente fala de cão e gato. O cão e gato ele não vai pegar dengue, pessoal. Mas a gente lembra que o dono do cão e do gato pega. E nem também transmite? Não transmite. Ele não pode ser um hospedeiro, por exemplo, do mosquito? Não, Marcos, não. Quem transmite a dengue, a zika, chikungunya, né? São o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. A gente aqui não tem o Aedes albopictus, a gente tem o Aedes aegypti, tá? Que é o mosquito da dengue. A muriçoca também não transmite. Então isso daí é importante para a gente, é uma abordagem social, é uma abordagem que a gente está despertando nesse tema de hoje, a importância de você fazer o autocontrole dentro da sua casa, né? Já está comprovado, Marcos, que 80% a 90% dos focos de dengue, eles são intradomiciliados, eles estão dentro do domicílio. A pessoa bota a culpa muitas vezes em um terreno baldio, bota a culpa em um pneu. Eles têm sim sua participação. O pneu tem sua participação, né, que está exposto ali ao período de chuva. O terreno baldio que o pessoal joga lixo tem sua contribuição. Porém, 80% a 90% dos focos eles estão dentro dos domicílios. Quer dizer, as pessoas estão criando... no popular falando, as pessoas estão criando o mosquito dentro de casa. Que seja num tanque, num pote, num tambor, numa caixa d'água, né, num vaso de planta. Isso daí é importante para que cada um de nós, eu, você, ou todos que estão nos ouvindo, dá a contribuição de fazer aí 10 minutos do seu tempo, tirar e fazer uma inspeção dentro do seu próprio domicílio. Fica aqui a nossa ajuda, a nossa contribuição. Aí tem a semana de combate à dengue aí que está de forma nacional. Vamos nos empenhar e vamos fazer sim a nossa parte, que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir diminuir aí a quantidade de pessoas acometidas com as arboviroses, que seriam dengue, zika, chikungunya.
Com relação a essa questão da prevenção, de quem é a competência para, por exemplo, prevenir, evitar com que o mosquito se crie na minha casa? Começa de quem mora na própria casa? Marca, a competência é do domicílio, a competência é da casa. Essa questão da gente passar a culpa para os entes públicos, isso aí é uma forma de você tirar a sua responsabilidade e jogar para os outros. Veja só, eu tô com uma planta na minha casa que tem água. A responsabilidade dessa planta ter água dentro do vaso é minha ou do poder público? É minha. Então eu quem tenho a responsabilidade de trocar de 7 em 7 dias a água, de verificar se tem larva, limpar as bordas desse vaso de planta, né? Limpar as bordas de um bebedouro de uma galinha, de um bebedouro de um cachorro, de um gato, tá? Quem junta a água em um pote, em um tambor, é o poder público ou sou eu, tá? Sou eu quem junto a água. Ah, não, mas é porque na minha rua falta água. Não, aí se falta água na sua rua, a competência é do poder público, tá? Aí é diferente. Mas se eu tô com um tambor, com um tanque e com um pote para acumular água e eu não limpo ele, eu não verifico se nele tem a larva, se eu não cuido dele, eu não protejo ele, a competência é minha. Então a gente tem de deixar de passar a responsabilidade para os outros e a gente ter a nossa própria responsabilidade, e basta 10 minutos. Tire aí 10 minutos do seu tempo e faça uma inspeção dentro do seu domicílio. Como é que é essa inspeção? Rapaz, simples. Você vai lá, tem um jarro de planta. Então você vai lá no jarro de planta que tem água, tira a planta e verifica se ali tem larva ou não. Se não tiver, limpa as bordas com uma bucha áspera e coloca ali a água novamente com o seu jarrinho de planta normal. Um pote, eu não consigo ver se dentro de um pote ou de um tanque ou de uma caixa d'água tem larva, mas eu posso pegar uma lanterna e colocar nas bordas essa lanterna e verificar se existe a presença dos martelinhos, que são as larvas, e consequentemente, se tiver, eu vou fazer a higiene ou a troca dessa água, ou chamar um agente de endemias para tratar essa água. Se faz quanto tempo que você lavou sua caixa d'água, né? Tem gente que faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que não lava sua caixa d'água. Providencie lavar sua caixa d'água, porque a larva ela se alimenta de matéria orgânica. Consequentemente, se a caixa está limpa, diminui sua alimentação e, consequentemente, você vai diminuir aí o ciclo dela, né? Aumentar o ciclo dela. Se você proteger sua caixa d'água, impermeabilizar sua caixa d'água, você está impedindo, eu digo isso direto, como é que eu consigo controlar o mosquito da dengue? Impedindo que ela tenha acesso à água limpa e parada. Se você impedir que o mosquito tenha acesso à água limpa e parada, você não vai ter condições dele completar o ciclo dele, porque o ciclo dele é na água. Então, é simples, depende de nós. Vamos fazer a nossa parte. Tem ouvinte aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Marco Dantas, pergunte a Dr. Robson se existe algum produto que a gente possa colocar na água para evitar isso. Agradeço demais. Obrigado, Joarimar. Um abraço. Para evitar o Aedes aegypti na água, e aí? Joarimar, existem alguns produtos que você pode utilizar de forma caseira. Por exemplo, o vinagre ali na água, o cloro em excesso ali na água, a água sanitária em excesso ali na água. Por que em excesso? Porque altera o pH da água, altera a sua composição ali que existe, e o mosquito da dengue ele não gosta dessas alterações, né, desse problema que existe na água, né, desses produtos na água, e consequentemente ele não vai proliferar ali. Tem gente que coloca borra de café, tem gente que coloca nim, né, água de nim, e outras aí. Mas o importante é você impedir que o mosquito tenha acesso à água. Esse daí é a chave do negócio, é a chave para a gente diminuir a proliferação do mosquito, porque a gente consegue quebrar o ciclo, porque a fêmea não vai conseguir água, né? Recipientes com água para depositar seus ovos, e consequentemente a gente quebra o ciclo
do mosquito da dengue. As chuvas estão acontecendo, aumenta mais ainda o risco com a dengue? Aumenta consideravelmente. Se você for pegar a curva epidemiológica de dengue, você vai ver que a maioria, principalmente aqui no Seridó, o pico, né, ele aumenta a partir da 15ª semana epidemiológica e vai até a 25ª semana epidemiológica. Por quê? Porque é quando a gente tem aqui o período chuvoso. Então, a partir de fevereiro, a partir de março, né, mais ou menos, começa a aumentar os casos de dengue e depois aí de maio para frente diminui os casos de dengue. É justamente quando o mosquito encontra as condições de temperatura, pressão atmosférica, umidade e também ele vai ter uma oferta maior de água em virtude do período chuvoso. Aí sim, ele faz com que aumente a quantidade de mosquito, né? E, consequentemente, com pessoas doentes, os mosquitos se infectam mais e eles fazem mais a transmissão dessas arboviroses. O ouvinte pergunta aqui, através do nosso Facebook, a seguinte informação, né? Existe veneno para matar a dengue ou não? Existe sim. Existia um veneno, Marcos, chamado Temefós, tá? Ele era um produto que era usado antigamente pela Sucam, porém ele é um inseticida, mas ele pegava toda a cadeia animal. Então ele causava problema tanto para o ser humano quanto para os animais, como para o mosquito da dengue, para a larva, né? E esse produto ele foi retirado de circulação pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde lançou mão de vários outros produtos, principalmente os juvenoides, né? Que seriam metoprene, aí lançou diflubenzuron, triflumuron e outros produtos aí que hoje eles são inibidores de síntese de quitina, né? Já que o que seria a quitina? A larva, ela troca de roupa, ela tem uma camada que ela tira e ela, quando passa da fase de larva de primeiro estágio para segundo estágio, de segundo estágio para terceiro estágio e de terceiro estágio para pupa, ela troca de roupa. Então, a inibidor, essa roupa, ela é composta de quitina, tá? Então, essa quitina, esses produtos hoje, eles fazem com que a quitina, né, que é essa roupa que ela veste, ele cause problema e essa larva começa a nascer aleijada, né? Começa a não conseguir mudar de fase, os mosquitos começam a nascer com alterações e isso daí faz com que também ela seja espécie específico. Lançaram mão um tempo de um produto chamado BTI, que é uma bactéria, né? Que é o Bacilo esférico thuringiense. E ele causava uma destruição das vilosidades intestinais das larvas, fazendo com que elas morressem afogadas, né? Teoricamente. Então, hoje, os produtos utilizados no combate à dengue, eles são os produtos espécie específico. Eles só matam as larvas do mosquito da dengue e larvas de insetos, tá? O ouvinte pergunta, as poças d'água que se formam com as chuvas são criadouros de mosquito? Não. Certo? Não. Só se essa água ela for em um local parado, tá? Água em movimento, o mosquito da dengue ele não põe. Só se essa água for parada em um local onde, por exemplo, tem um traçador de cal em construção, tá? Em construções, tem aqueles traçadores de cal, que naqueles traçadores de cal junta água. Ali sim dá foco de dengue. Nas obras de construção, o pessoal pega ali, coloca caixas d'água, coloca tambores para acumular água e eles usarem na construção. Se não tiver cuidado de higiene e proteção, nesses locais sim vão dar foco de dengue. Agora, em água corrente, em poça, em açude, nessas coisas, vai dar o do Culex quimifaciatus, que é o da muriçoca, mas o da dengue não. Só para aproveitar aqui, isso tem aqui umas perguntas sobre a questão animal, né? Para a gente encerrar aqui a nossa participação. Queria saber do Dr. Robson, minha gatinha tem 6 anos e é muito saudável, tomando todas as vacinas em dia, mas há 3 dias vem vomitando. Só que come normal e com o tempinho vomita. Também fica comendo capim e bota para fora. Dei o remédio de verme em janeiro, sendo que dei uma bandinha
e a outra DEI com 21 dias. O que será? Isso aí pode ser uma verminose, como a senhora falou que deu o remédio de verme. Isso aí pode ser um problema estomacal, uma gastrite. Isso daí pode ser um problema hepático. Isso aí pode ser uma uremia, um problema de ter uma doença renal crônica e os níveis de ureia estarem altos. Isso pode ser uma pancreatite. Mas em felinos, a maior possibilidade de ser é bola de pelo, Marcos. O felino ele tem a característica de lamber bastante, a língua dele é áspera, consequentemente ele ingere bastante pelo e se forma em conjunto do pelo que ele ingere com o alimento, se forma umas bolas de pelo, que ela pode ganhar o intestino e criar um pilobenzoar, mas ela quando fica a nível de estômago, ela fica irritando o estômago, fazendo com que o animal tenha essas características de apresentar vômito ou características de tentar comer capim para irritar o estômago ou aumentar a quantidade de fibras e, consequentemente, ele vomita. Tem um pitbull de 3 meses, ela teve carrapato, tomou o remédio e agora apareceu de novo. O que fazer nesse caso? Tem de usar medicamento novamente. O carrapato, pessoal, essas medicações que se usa para controle de carrapato, eles têm uma validade. Por exemplo, o Simparic, o Credelio, eles protegem por 35 dias. O Bravecto, ele protege por 90 dias. Passou esse período de proteção, ele está propício a pegar carrapato novamente, tá? Então isso daí é importante para que você tenha a periodicidade de administração dessas medicações para carrapato. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó, telefone 3421-1263, WhatsApp 99962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Agradecer a todos e convocar a todos a fazerem a sua parte. Faça uma inspeção hoje no seu domicílio para que a gente possa combater o mosquito da dengue. Um bom final de semana. Dengue, responsabilidade de todos, não é isso? A gente volta já já para conversar com a professora Suenira Nobre.